Fala pessoal, beleza? Léo Lopes aqui, chegando com mais um vídeo do canal do Interferência de Passe. E hoje, bora para mais um aquecimento da rodada, pra gente falar dessa semana 10 que já tá batendo na porta e vai começar hoje com a partida entre Las Vegas Raiders e Denver Broncos pra abrir essa semana que tem tudo pra ser espetacular também. Mas, antes de qualquer coisa, eu quero pedir pra você já se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo pra continuar ajudando no crescimento do Interferência de Passe, beleza? Dito isso, bora pro vídeo! Beleza, pessoal, bora começar então com a nossa watchlist da semana 10. Eu separei aqui 4 jogaços que a gente não pode perder nesta rodada, que eu tenho certeza que a gente vai se arrepender se a gente não ver esses jogos. Mas bora começar então com New England Patriots e Tampa Bay Buccaneers, jogaço de bola, duas equipes que estão jogando muito na temporada e que buscam aí manter o topo de suas divisões. De um lado, o time de New England, que já tem o Buffalo Bills na sua cola, porém é um time que se agarra na ótima temporada que o Drake May vem fazendo até aqui, e ele, é claro, é o diferencial da equipe. Ele tá sendo um dos melhores quarterbacks da NFL, um dos melhores passadores no geral da liga, e ele que tá comandando esse ataque a várias vitórias. Inclusive, o time de New England não perdeu fora de casa ainda nessa temporada, e é algo pra gente ficar de olho, já que o time viaja a Tampa pra encarar os Buccaneers. E por falar no time de Tampa, é um time que vem descansado, estava de bye week na última rodada, porém, antes disso, era um time que o ataque vinha decaindo um pouco nas performances, muito por conta de várias lesões que o time acaba sofrendo aí ao decorrer da temporada. Porém, um time que quer pensar em pós-temporada, quer vencer nos playoffs, precisa seguir em frente, erguer a cabeça, e vamos ver se o Baker Mayfield e o seu entorno, e o seu setor ofensivo conseguem dar a volta por cima e voltar a performar do mesmo jeito que estavam performando no início da temporada. Lembrando que o Baker era um dos melhores quarterbacks no começo da temporada, ele estava sendo cotado para o prêmio de MVP, né? O pessoal estava falando que ele era o MVP do povo. Eu mesmo já coloquei ele ali no topo da lista para o prêmio individual no início da temporada, por mais que estivesse muito cedo, mas muito por conta que ele estava fazendo por merecer, estava jogando muita bola. E bora ver se ele vai conseguir virar a chavinha e voltar a performar no nível que ele estava atuando. De qualquer jeito, jogaço de bola, a gente não pode perder, vai ser um jogo que vai entregar muita coisa, eu tenho certeza. A segunda partida que eu separei é o jogo entre Baltimore Ravens e Minnesota Vikings, jogo lá em Minnesota, entre dois times que neste momento tem algumas coisas em comum. Os dois times vêm de duas vitórias muito importantes na temporada, buscando justamente se reabilitar e encontrar formas de chegar à pós-temporada. O Lamar Jackson vem para o seu segundo jogo consecutivo após a sua lesão, bem como o DJ McCarthy, que também vem para seu segundo jogo em sequência após se recuperar. E os dois quarterbacks vão enfrentar dois desafios muito complicados, que são duas defesas que são muito intensas, são muito agressivas e que estão melhorando o desempenho semana após semana também. Como eu falei, são dois times que no momento têm várias semelhanças ali entre eles, e é justamente isso que torna esse jogo tão interessante. Os dois times não podem perder porque eles querem continuar embalados para continuar essa recuperação e ir em busca de uma vaga nos playoffs. E é por isso que a gente não pode perder esse jogo. Eu tenho certeza que vai ter um jogo muito, mas muito disputado, muito pegado, muito físico e que vai ser muito interessante da gente assistir. Então bora ficar de olho aqui em Baltimore Ravens e Minnesota Vikings também. Seguindo então com o terceiro jogo da nossa watchlist, que é a partida entre Los Angeles Rams e São Francisco 49ers, jogaço de bola válido pela NFC Oeste, entre dois times que buscam justamente o topo da divisão, que no momento pertence a Seattle. Mas falando do jogo, eu quero destacar um ponto muito importante para essa partida, que é o confronto direto entre as duas equipes. O time de São Francisco no momento está 3-0 dentro da divisão, está muito bem contra os seus rivais, e venceu o Los Angeles Rams aqui novamente é algo muito importante e fundamental para a equipe, porque além de passar o rival na tabela, você varre o Los Angeles Rams e isso cria uma vantagem que é fundamental lá para frente, lá para as configurações de pós-temporada, porque pode valer, por exemplo, um jogo em casa nos playoffs, né, em caso dos dois times se encontrarem novamente. E do outro lado, o time dos Rams precisa vencer esse jogo justamente por conta disso também. O time já perdeu mais cedo para os 49ers na temporada, precisa impor
empatar esse confronto direto, e uma vitória dos Rams aqui significa também abrir 2 jogos de vantagem sobre o rival, o que seria uma gordura muito interessante também. Como eu falei, é uma divisão muito competitiva, tem 3 times pegando fogo aqui, e você abrir qualquer tipo de vantagem é fundamental lá pra frente. Então é um jogo que tem um contexto muito importante para essa divisão e para a conferência também, porque é uma partida que tenho certeza que vai impactar na classificação geral da Conferência Nacional. Então a gente não pode perder esse jogo, que vai ser simplesmente insano, fechou? E o jogo pra gente fechar a watchlist é o Monday Night Football, a partida entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers, que também é muito importante para a Conferência Nacional como um todo. O time de Green Bay, que perdeu para os Panthers na última rodada, uma derrota bastante decepcionante, com decisões muito questionáveis do Matt LaFleur, o que gerou bastante críticas dos torcedores, né? Algo que já vem acontecendo há um tempo, para ser sincero, e o time, como consequência da derrota, perdeu a liderança da conferência justamente para o Philadelphia Eagles, que vem descansado. O time estava de bye week e por conta desse tropeço acabou assumindo a liderança da NFC, e é um time que antes da sua bye week vinha de 2 vitórias, mudando o clima dentro do time de Filadélfia, né? Tava meio que numa maré meio de azar, aí teve essas 2 vitórias importantíssimas, mudando esse clima, como eu falei, espantando qualquer tipo de crise do time de Filadélfia. É um jogo muito importante justamente porque agora o time que pode estar iniciando uma crise é o time de Green Bay, porque é um time que não jogou bem, perdeu para um time que é claramente mais fraco e ainda por cima perdeu a liderança da conferência. Então é por isso que é um jogo muito importante, justamente porque vale a ponta da NFC, e é um jogo que pode acabar causando uma pequena crise em uma das partes, e um outro time que está em uma, digamos, ascensão depois de passar por um período mais ruinzinho ali na metade da temporada. É um jogo de qualquer jeito que vai ser muito legal de assistir. São 2 equipes muito fortes, né? O time de Green Bay tem uma ótima defesa, principalmente parando o jogo terrestre. O time de Filadélfia, que é um time que em tese teria como a alma do seu ataque justamente o jogo corrido, mas que não tem funcionado tanto. Porém, o Jalen Hurts tem aparecido melhor passando a bola. É um jogo que eu acho que vai ser muito interessante, que vale muita coisa, principalmente ali nas configurações de pós-temporada da Conferência Nacional. Então bora ficar de olho. E é isso, esses foram os 4 jogos que eu separei. Eu tenho certeza que serão os 4 melhores jogos dessa semana. São 4 jogos que vão ser insanos, eu tenho absolutamente certeza disso. E agora bora pra parte que importa, que são o quê? Os palpites da semana 10. Bora seguir então para a parte que importa, que são os palpites da interferência de passe para a semana 10 da NFL. E na última semana eu tive um aproveitamento que eu não gostei tanto. De 14 jogos eu acertei 9 palpites, errei 5. É claro que tivemos algumas zebras e isso acaba impactando nos nossos palpites, mas ainda assim não gostei. Eu quero melhorar o meu desempenho daqui pra frente. Na temporada como um todo, o placar geral dos meus palpites é de 91 acertos e 44 erros, ainda assim um aproveitamento bastante interessante. Para a semana 10, nós temos aí de novo 14 jogos, são 4 times de bye week, são eles Cincinnati Bengals, Dallas Cowboys, Kansas City Chiefs e o Tennessee Titans. Esses 4 times não jogam nesta rodada, mas bora para o que interessa, bora para a palpitaria, começando com o Thursday Night Football, partida entre Las Vegas Raiders e Denver Broncos, jogo lá em Denver, um jogo entre 2 times que são bem opostos. Um time é um dos piores da temporada, o time de Denver é um time muito bom, tem um ataque que precisa jogar melhor, mas é uma defesa das melhores da liga. Aqui eu acredito numa vitória do time da casa, o Denver Broncos vence com uma certa facilidade. Então vitória do time de Denver abrindo a rodada. Seguindo, jogo na Alemanha, partida entre Atlanta Falcons e Indianapolis Colts. Os Colts vêm de uma derrota para o Pittsburgh Steelers. O time de Pittsburgh pode ter aí mostrado para a liga uma maneira de vencer o time de Indianapolis, porém, eu não acredito que o time de Atlanta consiga repetir o feito do time de Pittsburgh. Aqui, eu acho que o time dos Colts consegue se reabilitar e vencer o time dos Falcons num campo neutro. Então, vitória do time de Daniel Jones e companheiros, vitória do time do Indianapolis Colts. Seguindo, New Orleans Saints, Carolina Panthers, jogo em Carolina, jogo válido pela NFC
Sul, entre dois times que também vivem momentos distintos. Time dos Saints, um dos piores times da temporada, apenas uma vitória até aqui, e o time dos Panthers com uma campanha positiva, surpreendendo bastante gente, venceu o time dos Packers, que era o líder da Conferência Nacional até então, e aqui eu acho que eles engatam a segunda vitória seguida. O time dos Panthers é superior ao time dos Saints e acaba vencendo em casa aqui, vitória do time de Carolina. New York Giants e Chicago Bears, jogo em Chicago. O time dos Bears tem um recorde aqui até que surpreendente, embora seja um time que não esteja me encantando, porém vem dando resultado, vem vencendo, e aqui eu acho que o time dos Bears é mais time que o time dos Giants, tá? Então vitória do time da casa, os Bears chegam à sua 6ª vitória na temporada. Vamos seguir então com Jacksonville Jaguars e Houston Texans, jogo em Houston, jogo entre dois times que, na minha opinião, são até que parelhos, embora o recorde não mostre isso. E aqui eu vou com uma vitória do time dos Texans, que joga em casa, tem uma defesa muito boa, uma das melhores da liga, e vai enfrentar o time de Jacksonville, que tem um ataque que não me encanta, tá bom? Então vitória do time dos Texans jogando em Houston. Seguindo com Buffalo Bills e Miami Dolphins, dois times também opostos. Time de Buffalo, embora jogue fora de casa, é muito superior. E aqui não tem como palpitar contra. O Josh Allen vem de um ótimo jogo, a defesa também fez uma partida incrível contra os Chiefs, e aqui eu acho que o time dos Bills engata mais uma vitória em sequência, chegando à sua 7ª vitória na temporada. Baltimore Ravens e Minnesota Vikings, jogo muito interessante, jogo da nossa watchlist, um jogo de duas equipes que estão se recuperando e que eu tenho certeza que vão dar muito trabalho e que vão brigar até o final por uma vaga na pós-temporada. E aqui eu ainda acho que o efeito Lamar Jackson vai ser o diferencial, vai ser o que vai impactar mais, e por isso eu aposto uma vitória fora de casa do time do Baltimore Ravens. Porém, num jogo bastante pegado e muito apertado, porque o time do Vikings tem uma defesa que é muito competente e que vai dar trabalho. Mas ainda assim, Lamar Jackson é um quarterback fora de série, quarterback elite, voltou muito bem na última rodada e eu acho que repete a performance aqui. Então, vitória do time de Baltimore. Seguindo então com a partida entre Cleveland Browns e New York Jets, jogo da parte de baixo da tabela entre dois dos piores times da temporada. Ataque do Browns horroroso, porém o time tem uma defesa que é muito forte, tem o Myles Garrett, que é o melhor defensor da NFL na minha opinião, com todo respeito ao Patrick Surtain, tá? Mas pra mim o Myles Garrett é o defensor mais impactante da liga, e vai encarar o time dos Jets, que abraçou de vez o rebuild, né? Mandou ali dois dos seus melhores jogadores de defesa para outras equipes, abraçando de vez aí a reconstrução. E aqui eu aposto numa vitória do time de Cleveland, mesmo jogando fora de casa, porque é um time superior, né? Embora tenha um ataque ruim, como eu falei, a defesa é muito boa e eu acho que isso vai ser o suficiente para levar a vitória para o time visitante. Então, vitória do Cleveland Browns. Seguindo, New England Patriots, Tampa Bay Buccaneers, jogaço de bola, tá bom? Drake May fazendo uma temporada espetacular. Do outro lado, o time de Tampa, que lidera, entre aspas, com a folga, a NFC Sul. E vai ser um jogo que, na minha opinião, vai ser a primeira derrota fora de casa do time de New England, tá? O time dos Patriots vem fazendo uma temporada muito boa, Drake May tá jogando muito, como eu falei, porém tivemos alguns pontos que me desagradou na última rodada, tá bom? E aqui eu acho que jogando contra um adversário melhor que o Atlanta Falcons e que vem descansado, eu acho que as coisas podem azedar para o time de New England. Então eu aposto aqui numa vitória do time de Tampa e acreditando numa melhora ofensiva da equipe que vem de bye week, como eu falei, né? Eu acho que eles conseguiram ajustar algumas coisas e o Baker Mayfield vai voltar a performar melhor, comandar aí esse time de Tampa Bay. Então, vitória dos Buccaneers aqui. Arizona Cardinals viaja a Seattle para encarar os Seahawks. Aqui eu vou com uma vitória do time da casa, tá bom? O time dos Cardinals vem de uma vitória muito boa contra os Cowboys, porém a defesa dos Cowboys não é muito parâmetro, né? O time de Arizona teve um bom jogo no ataque, Jacoby Brissett fazendo um trabalho melhor do que o Kyler Murray, essa é a verdade, porém para jogar contra uma das melhores defesas da liga, que é a de Seattle, e do outro lado da bola, um ataque que a cada semana vem melhorando, e na última rodada teve uma performance espetacular do Sam Darnold. O Jackson Smith-Njigba continua também um absurdo na temporada. Eu acho que aqui o time de Arizona não tem o que é preciso para bater de frente. Então a vitória do time de Seattle jogando em casa, mantendo a liderança da NFC Oeste.
Los Angeles Rams e San Francisco 49ers, jogão válido pela mesma divisão, né, a NFC Oeste, e aqui precisando da vitória. Como eu falei, o confronto direto é muito importante e o time dos Rams precisa vencer o jogo. E mesmo fora de casa, eu acredito que eles vão sair vencedores aqui, tá? O time dos 49ers vem vencendo jogos, Christian McCaffrey tá fazendo uma ótima temporada, por mais que não esteja correndo tão bem assim com a bola, mas ele tem impactado bastante no jogo aéreo também, produzindo muitas jardas totais em todas as partidas que ele vem atuando, porém é um time cheio de lesões, e aqui eu acho que o time dos Rams tem um time mais equilibrado, mais completo, mais saudável, e mesmo fora de casa consegue vencer e se vingar do último jogo entre as equipes. Então vitória de Los Angeles aqui, tá bom? Detroit Lions e Washington Commanders, jogo em Washington. Era um jogo que tinha tudo para ser muito espetacular, tinha tudo para ser um jogo insano. Porém, a gente não vai ter o Jayden Daniels, que vai perder a temporada toda com uma lesão muito ruim no braço. A gente não vai ter também, provavelmente, o Terry McLaurin. É um time que está realmente em frangalhos e aqui não vai ter como suportar a força do time de Detroit. Então, vitória do time dos Lions fora de casa. É um time superior, já era um time mais forte, mesmo contra o time completo do Commanders, na minha opinião, mas aqui ainda mais com todas as lesões, eu acho que o time de Washington não tem a menor chance, tá bom? Vitória dos Lions. Sunday Night Football, partida muito legal, quase entrou para a watchlist, entre Pittsburgh Steelers e Los Angeles Chargers, tá bom? É um jogo que tinha tudo para ser muito bom também, mas eu vejo aqui alguns matchups que podem desequilibrar as coisas para o time visitante. Eu vou aqui com uma vitória do Pittsburgh Steelers, aparentemente é zebra nesse confronto, porém os Chargers perderam o Joe Alt pro restante da temporada. O Justin Herbert, ele é um dos meus jogadores favoritos, tá jogando muito bem sim, essa é a verdade, é um dos melhores quarterbacks da liga, porém tá sendo pressionado demais. No último jogo, ele sofreu 6 sacks, se não me falha a memória, contra a defesa do Tennessee Titans. Se a defesa dos Steelers repetir a dose do último jogo contra a Indianapolis, imagina o que vai fazer contra essa linha ofensiva que é muito ruim na ausência dos seus melhores tackles. Então aqui vai ser um jogo disputado, o ataque de Pittsburgh não me encanta tanto, mas ainda assim eu acho ali que por uma margem de 3 a 4 pontos, vitória do time visitante, vitória do Pittsburgh Steelers contra o Los Angeles Chargers aqui, mas é bem difícil, quase fui inclusive contra Los Angeles, mudei ali agora na reta final antes de gravar o vídeo, tá? E para fechar os palpites, Philadelphia Eagles viaja a Green Bay para encarar o Green Bay Packers, jogo muito interessante, jogo muito importante, né? Green Bay Packers, que era o líder da conferência até a rodada passada, agora é o Philadelphia Eagles, que folgou e ainda assim assumiu a liderança, e aqui mesmo sendo zebra também aparentemente, e jogando fora de casa, vejo os Eagles como um time superior, um time mais completo, com um elenco melhor, e pra mim vence o Green Bay Packers jogando fora de casa. Eu acredito que o Saquon Barkley consiga melhorar de desempenho e ter um jogo decente aqui, e o Jalen Hurts, que tá jogando bem também, e eu acho que vai fazer a diferença aqui, vitória do time de Filadélfia jogando fora de casa, tá bom? E é isso, esses foram os 14 jogos da semana 10, palpites entregues para vocês, né? Coloque aqui nos comentários quais são os seus palpites e quais são os palpites que vocês acham que eu viajei aqui e que com certeza eu vou errar. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E muito obrigado a quem ficou até o final me acompanhando. E, por favor, deixe aqui nos comentários quais são os jogos mais interessantes da semana 10 que vocês estão mais ansiosos para ver e quais são os palpites de vocês também. E não se esqueçam, por favor, se inscrevam aqui no canal, deixem o seu like no vídeo e compartilhem ele para continuar ajudando no crescimento do Interferência de Passe. E é claro, sigam a gente nas redes sociais também, que estão aparecendo aqui na tela e que eu vou deixar na descrição deste vídeo, assim como as minhas redes sociais pessoais. Me sigam lá pra gente interagir um pouquinho, falar um pouco de futebol americano e sobre outras coisas também, beleza? Vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo. Aquele abraço e falou, pessoal!